Começando mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe. Lembrando, o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Bela Fatia, da Padaria Carol, onde que a gente está gravando hoje, né? Da Criar, Vida Plena e Saudável, Fique Assessoria de Imprensa e Floricultura Jardim dos Amores. A gente, além de passar na TV Paradise, a gente passa na TV Clique Brasil, no canal 12 da Via TV Net, na FM TV, no canal 181 da Soul TV, além de a gente estar nas plataformas da IT TV e Olhos na TV. Você pode abaixar aí a IT TV através do Roku ou da Fire TV. Bom, o programa de hoje vai ser um pouco diferente. É um programa que como que eu posso dizer, que você vai rir muito. Mas sabe por quê? Olha só esse áudio. Eu ia a Fafi falar aqui da casa do Mr. Volpe e esqueci. Bom, agora vamos à nossa vinheta e eu volto já. Bom, eu tô com ele aqui, Rick Regis, grande amigo Rick Regis. Ô, Mr. Volpe, muito obrigado pelo convite, a princípio, né, de estar aqui com você, com o nosso cameraman aqui, o Serjão também, toda a galera aqui, que bacana, né, e vamos mandar brasa hoje, né, aqui no nosso... Brasa. Vamos contar um pouquinho da história do Rick Regis. Aí eu quero ver. Vocês já sabem, né, quem ele era, né? Sá Silva, né? Da escolinha do Gugu, né? É, eu herdei do pai do Zé Vasconcelos, né? Porque quem herda. Quem não herda, fica na mesma. Então eu fiquei na mesma, né? Você sabe como é que é. E o Zé nunca falou um palavrão em cena. Então ele falava, Rick, meu filho, se você falar um palavrão, eu te deserdo, eu tiro o personagem de você. E aí eu herdei o personagem dele, né, em vida. E você não pode falar palavrão, porque senão ele vem de noite puxar teu pé. Puxa o pé, é verdade, né? Então, o pessoal fala, poxa, é um legado difícil, né? Eu falo, porque eu tenho que seguir essa linha, né? Eu comecei nessa linha fazendo o Sá Silva Júnior, que era o filho do Sá Silva, e aí, então, eu não posso, né? Não posso sair muito dessa linha. O máximo um duplo sentido, sabe como é que é, né? E aí eu não tô rindo muito, porque... Rapaz, eu vou te falar, eu tenho um gato... Conta essa história pra Eu ele. tenho um gato, eu fui pegar o gato... Aí ele é fofinho, ele é um siamês, eu peguei, apertei, eita aqui, olha, ó, quebrou o dente, parecendo caipira agora. Ei, primo, primo Volpe, tô vindo do interior. Já pode fazer um personagem caipira. Pode, né? Aí o Dr. Vitor, meu dentista lá de Santos, do lado da igreja do Embaré ali, né? Ele tem um consultório lá. Um homem santo, né? É um homem santo, ele vai fazer o meu dente. Ele falou, fica tranquilo, isso aí a gente faz com resina, não vai nem dar a impressão que quebrou, né? E o preço dele é ótimo ali, em Santos, né? Do lado da igreja do Embaré. Aí ele falou, mas não vai colar o dente, porque depois fica resíduo, eu vou ter que lixar e tal. O que eu fui fazer? Passei super bonder na pontinha do dente, peguei o dente, encaixei aqui bonitinho, tirei, olhei no espelho e continuava o mesmo. Olhei o dente grudado no dedo. Fui puxar o dente do dedo, não saía do dedo, rapaz. Ficou grudado no dedo. Falei, e agora? Vou ter que mastigar com o dedo aqui a comida? Terrível, rapaz, terrível. E aí saiu até um pouquinho de pele aqui da ponta. Olha só, mas, é verdade. Mas ficou grudado no dedo. E aí não ia. Punha na boca, encaixava bonitinho, quando eu tirava no dedo. Nunca mais colo o dente. Você sabe, Henrique, que você... eu entrevistei o teu grande amigo lá, o Seisel, né? Sim, né? O Arrelia. Arrelia. O Arrelia, né? O Carlos Alexandre Seisel, que é o neto do Arrelia, né? Exatamente. Ele... Opa, olha lá, eu gostei do barulho, hein? Vai andar que é bom, não anda. Ele veio aqui também na padaria, a gente fez uma entrevista. Meu irmão ele. Ele é meu irmão, né? E assim... Aliás, um abraço pra você, viu? É verdade, abraço e o Xande. Eu chamo ele de Xande, que nem o avô, nosso, né? Avô chamava ele, né?
E, assim, devo ter um parentesco meio distante, mas a gente é brother. A gente trabalha junto, faz dupla, né, em alguns programas, né? Eu faço o Sassilva, ele faz o Arrelia. E eu faço o certinho, ele faz o engraçado, né? Eu tento corrigir ele, mas não dá, é difícil, viu? Não é difícil. É difícil. Corrigir um palhaço é difícil. Agora, Regi, o Regis, conta como começou essa história sua. A minha história, bom, começou quando eu usava fralda ainda. Você já caminhava. Não, minha mãe me trancou num domingo no quarto. Aí eu tava dormindo no bercinho, né? Aí meu pai e minha mãe foram descansar, era um domingo, né? Eu falei, nossa, né? Minha mãe, que cheiro! Meu pai falou, cagaram no mundo. Vamos ver, quando abriu a porta do quarto, eu tava com a fralda esfregando na cortina, já tinha passado debaixo da porta, já tinha feito maquiagem de índio aqui, tudo com a fraldinha suja. Pequena fralda. É. Mas assim, aos 5 anos de idade, eu fiz minha primeira peça de teatro no Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Nossa. Né? Na época, a Bibi Ferreira fazia Chapeuzinho Vermelho, na verdadeira história do Chapeuzinho Vermelho, e eu era o Lobo Mau. Aí minha mãe colocou no rabo do Lobo Mau um arame assim, e eu ficava com o rabo em pé. Então, parecia o Pikachu, sabe? Aí eu me escondia atrás da árvore e aquele rabo ficava balançando ali atrás, o pessoal ria já. E eu gostava que riam de mim. E aí, ali foi a minha primeira peça. Depois o primeiro comercial foi com a Tirani, da Prit. Tirani, olha. Tirani da Prit. Lançou muita gente, né? Angélica, Faustão, César Filho, tudo saiu da... Né, o Gugu, nós saímos todos lá de São Caetano, que era a agência dela, ficava lá. E, né, aí, assim, era um comercial da Brastemp, eu de olho roxo, tudo. Mas aí depois fiquei um período sem fazer nada, até estudar no colégio MMDC, na Moca, e ali no colégio MMDC surgiu um concurso de grupos de teatro para ver quem ia para o programa É Proibido Colar. Nossa. Que o programa era o Antônio Fagundes, que dirigia, a ex-esposa dele, né? E assim, para você ter ideia, numa outra classe que competia com o meu grupo, estava o Gerson de Abreu, o gordo que fazia o X-Tudo, o Agente G, né? O Gersão. Aí a gente competindo, os dois grupos chegaram, o meu e o do Gersão, chegaram na final e aí o meu grupo ganhou. Aí um ator do meu grupo, Eli, ele falou, Rick, o Gersão é muito bom, deixa ele ir no meu lugar. Eu falei, não, você é do meu grupo, você ganhou, vamos você. Não, deixa o Gersão ir no meu lugar, aí eu tenho certeza que vocês vão pegar uma boa colocação lá. E ele deu o lugar dele pro Gerson de Abreu. Aí, chegando lá, a gente não conseguiu ganhar, mas a gente pegou o segundo lugar, né? Porque eram escolas competindo na parte de improvisação de teatro, que eles davam um guarda-chuva, uma cadeira, você tinha que incluir tudo, um fogão, incluir naquela cena, né? Fazer uma peça utilizando aqueles itens. E a gente ficou em segundo lugar, mas na época era o Ítalo Moretti, diretor da TV Cultura, e ele gostou muito da gente e acabou chamando a gente. Oh, que legal. Né? Aí o Gersão foi lá pro Som Pop apresentar, mas assim, o primeiro programa que a gente fez lá foi Bamba Lalão. Bamba Lalão. Eu entrei lá, o Pampam tinha acabado de quebrar o pé, o Pampam, e ele tinha um irmão que se chamava Perereca. Ele falou, você vai entrar no meu lugar, mas você vai como Perereca, tudo bem, Tique-Tique? Né? Ele me chamava de Tique-Tique, era o meu nome de palhaço. Eu falei, não, tudo bem, eu entro de Perereca. Entrar de Perereca, brincava com a galera. Né, lá no Bambalalão, com a Gigia, a Silvana, o professor... Não era a perereca da vizinha que tá presa na gaiola. Não, essa perereca não, né? Inclusive, né, você sabe que a perereca viu a borboleta parar em cima da árvore, aí ela começou a treinar as perninhas para abocanhar a borboleta, né? Aí viu uma pedra, pulou na pedra maior, pulou na maior ainda, pulou no chão. Pulou numa pedra grande, pulou. A hora que ela saltou para abocanhar a borboleta que estava no galho da árvore, ela caiu dentro do riacho, se molhou inteira. Qual é a moral da história? Não sei. Quanto mais os preparativos, mais a perereca fica molhada. Maravilha isso. Ai. Então, e aí foi, né? Aí a gente começou lá e não parou mais. Aí de palhaço eu conheci uma produtora, a Bia, que era na época da Princípio do Talento, que já não existe mais, a agência, mas a Mayra, a Sônia, toda aquela turma lá tá trabalhando ainda. E aí, né, comecei a fazer comerciais de televisão, né? Aí tinha uma tia também que
veio com a Irene lá da Argentina, né? Luísa Morgan também tinha uma agência de atores, modelos. Aí eu comecei a fazer comerciais com ela também. E aí não parei mais. Comercial, programa de humor, né? Achavam que eu era engraçado, que eu tinha uma cara engraçada. Então, eu falei, minha mãe falava, meu filho tem os olhos bonitos, a boca, o nariz, a orelha, mas o conjunto não agrada. O conjunto não agrada. Aí então, né? Minha mãe me levava no médico, pra você ter ideia, em vez do médico falar, abre a boca e faz, o médico olhava pra mim e fazia, eu saía gritando assim, né? Minha mãe uma vez mandou a empregada por fralda, quando foi ver eu tava de turbante na cabeça, parecia um árabe, né? De tão feio que eu era. Quando levava no médico, o médico só queria dar injeção na cara. Falava, não, aí é a cara, meu senhor, não pode ser, né? Pra você ter ideia, não, isso é sério, de verdade. Minha mãe me fez engolir um supositório. Mas não é verdade. É que ela não sabia, ela era muito pura, minha mãe. E ela, engole, o médico mandou tomar, eu engoli um supositório. Aí quando chegou no médico, era com essa cara de bunda que eu tenho, então não teve jeito, né? E eu era magro que se emagrecesse mais cicatrizava um fiofó, tão magro que eu era. As pessoas normais, que nem eu vou, pro Serjão, olha lá, são de carne e osso, eu era de osso recheado de carne por dentro, só podia ser. Minha mãe me levou no farmacêutico e falou, moço, dá uma injeção num lugar bem molinho desse menino, deu, sabe onde? Na sandália havaiana. Era o lugar mais molinho que tinha no corpo, o resto entortava a agulha. Era terrível, Volpe. Mas assim, mesmo assim eu consegui casar. Casei, era loira, né? Tudo bem. Descobri que ela era loira, Sérgio, porque assim, eu falei, olha o passarinho morto. Ela, cadê? Né? Eu tava procurando. Não era loira no banheiro, não. Não. Mas as loiras são inteligentes. Eu fui ensinar ela a dirigir, falei, ó, aqui é a direção, aqui é o câmbio, vamos sair logo dando a primeira. Ela pegou e pulou pro banco de trás. Super esperta, rapaz. Muito esperta. Loira esperta. Mas e aí? Cultura? Foi na cultura, depois teve as pegadinhas do Silvio, eu fiz pegadinha junto com o Celso Portiolli, com o Gibe, né, que foi um grande palhaço e ator também de pegadinhas do SBT, a Ruth Hansel, né, aquela senhora loira, lá, né? Mãe do Pepe, um palhaço amigo meu. Né? Faleceu também, né? Senão todos estariam com 90 e quase 100 anos de idade, né? O Gibe, ela, o Silvio, né? Toda aquela turma. Falar em Silvio, olha. Depois, olha, eu fui cria do SBT, comecei fazendo pegadinha, olha, oi. Todo mundo cantando, rodando e passando mal. Então, aí, voltando ao personagem, né? Eu tava lá, aí lá eu fui fazer inventei o telegrama legal do Gugu, naquela época, participei do show de rua com a Ari França, né? Então comecei a escrever quadros, tudo de humor, aí não parei mais. E aí foram vários programas de humor, show do Tom, eu me inscrevi no Festival de Piada, né? Cheguei na final, só não ganhei o carro, perdi pro Tonho dos Couro lá, meu parceiro lá da escolinha. E aí me chamaram, eu tava já tinha feito alguns programas, coitado, com a Filó, Moacir Franco. Eu assisti muito, né? Agora, Regis, a gente vai para um breve intervalo comercial. Opa. Na volta, a gente continua dando mais gargalhada com Rick Regis. Opa, vai ter coisa boa, hein? Aguarde. Voltando com o segundo bloco do seu programa Casa do Mr. Volpe, hoje recebendo Rick Regis. Tamo aí, firme e forte, né? O Sassilva da escolinha do Gugu, da escolinha do Barulho, da escolinha... Agora a escolinha da Duquesa também, eu tô fazendo escolinha da Duquesa, com a Rutineia, ela foi telemoça, né? Né? Coisa novidade, assim, né? Do programa Silvio Santos, telemoça, né? Isso. Então, aí nós estamos aí nessa correria. Mas viajando bastante, fazendo... muito, né? Tanto é que para mim marcar uma entrevista com ele, olha, foi um suador, porque... não dá. Tava aqui do lado, em Natal, Rio Grande do Norte, tava aqui do lado, né? Aí eu vi, cheguei em casa, a mulher falou, escuta, não vai dar um beijo não em quem lava tuas roupas? Eu fui lá na Brastemp, ó, beijei a máquina. Fazer o quê, né, rapaz? Fui lá, beijei a máquina. Agora, ô Rick, quais os atores famosos que você contracenou, assim, tanto de São Paulo como no Rio, e algumas coisas hilárias que aconteceram? Conta pra ele. Nós na época da escolinha do Gugu, né, que eu tava fazendo lá o Sassilva Júnior, eu contracenei com vários atores, desde a Praça é Nossa, a maioria da Praça é Nossa, né?
e até o pessoal da escolinha, que eu saí da praça justamente porque eu queria conhecer o pessoal que tinha trabalhado com meu pai. Ou seja, o Orival Pessini, que era o Patropi, né? O Fofão também, que ele fazia. Quem mais? O Batista, né? O Eliezer Mota, Salim Mushiba, Samuel Blaustein, os dois, o judeu e o turco lá, os dois brigando o tempo todo né? Ah, seu cara de bunda de gaveta, não sei o que lá, um xingava o outro ali, né? Esse aqui, você sai nadando na piscina com um sorrisal na mão, chega inteiro do outro lado, né? Aí ele falou, aliás, eles me ensinaram, você sabe como é que, Sérgio, você sabe como é que judeu toma Viagra? Não? Assim, ó, presta atenção. Funcionou, ele guarda. Pra próximo. Já deixa guardado. Deixa guardado, E aí ele tem muito bom, o João Elias, né, que era o Salim Mushiba. O João Elias, ele contou uma história pra mim, né, disse que lá na faixa de Gaza, né, que ainda tá em guerra lá, por incrível que pareça, né, não acabou a guerra lá não. Aliás, a guerra em Israel nunca acaba, né? Nunca acaba. Né? Isso. Então, diz que o cara foi atravessar a faixa de Gaza lá com embrulhos os americanos, os caras com baioneta lá, tudo metralhadora. Para aí, o que é que você tem aí? O que é que você tem aí? O judeu parou, olhou para um lado, pro outro, falou, é água. Ele, água no jornal? Abre aí. Quando ele abriu assim, era uma bomba d'água. Ele falou, judeu burro, custava dizer que era uma bomba d'água? Aí ele fala, esse eu falo bomba dá tempo de dizer água depois, é? Esperto, né, rapaz? Pois é, né? Então, e assim, muita gente bacana, muita gente famosa contracenando, né? Dividi o palco há pouco tempo no Legends com o Diogo Portugal também, né? Fizemos lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Que mais? E assim vai, né? Não para. Os shows, eu sou convidado para ir para um lugar, para outro, né? Inclusive essa piada nova aí que eu fiz, eu estava voltando de Ourinhos, eu fui fazer teve um podcast ao vivo lá em Ourinhos, que a gente fez ao vivo com o público, e aí lá foi meio show, meio música, foi bacana. Né? Então eu estava lá fazendo show também, semana passada, né? Então a gente não para, rodando o Brasil inteiro, fazendo humor. Agora, um fato engraçado assim, na escolinha um sacaneava o outro. Imagino. O Eugênio lá, o Cezinha Macedo, baixinho, parecia o Einstein de cabelo em pé. Uma vez pegaram o paletó dele e grampearam. Porque ele tinha mania de pôr o paletó nas costas, enfiar os bracinhos e esticar assim. Né? Aí quando ele foi esticar, ele ficou preso. Né? O que vocês fizeram aqui? Me ajuda aqui, me ajuda. Ele não conseguia soltar. Né? Que mais? A gente pegou lá a roupa lá da Biba, né? A Biba era o Amadeu Maia. Demos um nó de monte na roupa dele, deixamos tudo ali no canto, né? Mas nó mesmo, aqueles nó né? Na calça, na blusa. Aí ele saiu de cueca lá no corredor para brigar com o pessoal, porque ele não conseguia tirar os nós. Imagina ele xingando todo mundo. Chiquinho, o Edilson, né? Que fazia o Chiquinho na Eliana. Fez um buraquinho na parede e do outro lado era o camarim das meninas. Então, né, ele falou, dá pra ver as meninas se trocando aqui, que aí ficou aquele monte de homem lá. Aí quando o pessoal começou a olhar, ele chegou, bateu no tapume, assim, pá. As meninas, estão espiando a gente, olha o buraquinho aqui, Aí chamaram a direção lá, chegou lá o Tomazelli, chegou o Marcos Andrade lá, o diretor. Aí deu B.O. Né? Isso aí não se faz, não sei o que lá, né? Poxa, vocês são já adultos, né, pra ficar fazendo essas coisas. Não são crianças, e eles rindo, né? Outra coisa que eles faziam é ficar escondido em algum lugar lá do corredor lá para ir para gravação. E a hora que tava passando gente assim, eles pulavam, gritavam assim para assustar as meninas, para assustar todo mundo. Então, quer dizer... Era uma diversão. Era uma diversão, né? A única obrigação que a gente tinha era decorar o texto, né? Porque não podia sair muito, não. Aí o pessoal fala, é tudo improviso. Não tem improviso, não. Você tem que passar antes com o diretor. Se você não passasse antes, o diretor parava, dava uma bronca lá que todo mundo escutava lá no... Né? Parecia Deus falando com você nos alto-falantes, né? Volta pro texto, cavalo, né? O Homero Salles, né? O nosso diretor. Inclusive, uma vez o Magela, né? O ceguinho, Geraldo Magela, estava falando com a gente lá. Homero também é um cavalo, Eu falei, Magela, ele tá aí do seu lado. É um cavalinho bonitinho, é um pônei. A gente se diverte, né? Por isso que é uma diversão trabalhar com humor, levar alegria. Não é fácil fazer os outros rir.
não é fácil, né? Ainda mais nos dias de hoje, cheio de mimimi, né? Tudo. Você não pode fazer piada disso, daquilo. Né? Hoje está aquele politicamente correto. Né? Você tem que ter muito cuidado de abrir a boca, porque qualquer coisa... É verdade, principalmente eu. Se eu abrir a boca, não é que eu tô com o dente quebrado. Aí o doutor Vitor vai puxar minha orelha. Quem mandou você morder? Eu já falei que não era para morder, né? Mas é isso aí, né? Falando isso, mandar outro abraço aqui para todo o pessoal da clínica do doutor Vitor, ali do lado em Santos, na igreja do Embaré, né? E também para os nossos patrocinadores, né, Vô? Que estão aqui, né? Aqui é a padaria. Padaria Carol. Aqui. Carol aqui, opa, né? Sempre cede esse espaço legal pra gente gravar aqui. Nossa, muito bacana a padaria aqui. Gostei, viu? A primeira vez que eu venho na Carol. É mesmo? Pra mim é a primeira vez. Eu já gostei aqui. O pessoal fui bem atendido, o pessoal já me cumprimentou lá dentro. Aqui tem uma esfirra maravilhosa. Olha isso. Ótima. Aí sim, né? Ótimo. Dá pra ver pela barriga do Serjão ali. Que da comida é boa. Não, A comida aqui é boa. Ele vem aqui e come 3, 4 pizzas, né? Bom, isso é normal. Quando é bom, a gente come mesmo, né? Você sabe que, inclusive, tinha um garçom num restaurante que eu fui, não gostei muito, não. O garçom trouxe a sopa do cara com o dedo dentro da sopa. Eita. Ele falou, garçom, o senhor está com o dedo dentro da minha sopa. Ele falou, não, sabe o que é? Eu machuquei o dedo. E o médico pediu para deixar num lugar quentinho. Ele falou, e por que você não enfia no rabo? Ele falou, não, estava lá até agora, eu só tirei para trazer a sua sopa. Não é? Maravilha. Ai. E depois da escola, a escolinha acabou. E aí depois? A escolinha acabou. Aí apareceram outras escolinhas que a gente tentou fazer aí. A escolinha Taon, com o C1 e o C2, né? O Cláudio e o Enor lá, aquela dupla que ia muito no programa do nosso amigo humorista lá também, da Rede TV, Oh, meu Deus, fugiu. Ih, esqueci! É bom porque ela disse o personagem. Mas o João Kleber. João Kleber. Eles eram humoristas lá do... João Kleber, isso. E agora o Otaviano voltou, né? Voltou. E o C1 tá lá com ele, que é o Cláudio. Tá fazendo o garçom lá, que ele tá trabalhando com ele lá. Inclusive. Aí fizemos a escolinha Taon. Fizemos a escolinha caipira, que eu fui fazer lá no interior. Agora cairia. Agora, né? E era o Neto, sobrinho do Mazzaropi, que era o professor lá, né? Que fazia conosco lá. E agora a escolinha da Duquesa e também um programa do SBT, que é o Simone Virtuosa, da Simone. Sim, né? Que ela fazia o Diva das Noivas. Sim. Aí só que lá eu tô de Silvio Santos, olha... Aí, todo mundo cantando, rodando aí, olha só, e passando bem agora. Porque agora, olha, a pergunta agora pro Volpe, que tá aqui do meu lado, pergunta difícil pra ele, olha lá. Isso, não faça cara de bunda, porque tem muito cara de pau por aí, hein, olha lá. Ó. Então, pergunta pra você, valendo R$500, vamos ver se você sabe. Qual é a semelhança entre chifre e anemia, você sabe? Cadê o relógio? Olha lá, tempo pra ele. Vamos lá, tempo. Posso consultar os estudantes? Pode consultar os universitários ali, olha lá, né, que estão aqui, olha. Não sabe? Olha, então se não comer direitinho, você vai ter os dois, viu? Chifre e anemia. Essa é boa, anota aí. E o Silvio tá cheio de perguntinhas que eu brinco lá, né, com o pessoal. Tá lógico, tem algumas que eu não posso fazer, né? Sim. Que é televisão lá, aqui também, né? Então, a gente faz uma mais leve. Por exemplo, olha, pergunta pro Serjão. Serjão tinha 2 caminhão voando, um caiu, o outro continuou voando. Por quê? Você sabe? Também não sabe. Não, porque era caminhão-pipa. Oi! Ai, olha só. Ô, vô, você sabe a diferença entre o gato e o sabonete? Essa é fácil. Gato e sabonete? Esfrega os dois na bunda, o que arranha é gato. Oi! Aí! E aí o pessoal gosta muito também do Luciano Huck. Loucura, estamos aqui, Casa do Volpe, olha só, esse programa sensacional. E aqui agora, vamos começar o Soletrando de hoje. Olha lá no telão, Volpe, e soletre a palavra Arnold Schwarzenegger, vamos lá.
É difícil, é difícil. Loucura, é loucura, é loucura. Daqui a pouco, Lata Velha, nós vamos contar a história de um Fusquinha que o Serjão andou. Andou Serjão, andou Salomão, Iatá, andou tanta gente que o Fusquinha estava assim. Ainda soltaram um pum lá dentro, olha lá. Meu Deus do céu. Conta essa história do Fusquinha pra ele. Nossa Senhora. Essa daí é... A gente tava com 2 carros, né? Tava com 2 carros. Aí... 2 carros antigos, né? Antigo, não vou falar velho, era um Fusquinha 65 e um Chevette, né? Nem lembro, 77, 78, o Chevette, né? Do nosso amigo. E aí, né? O Roger. Aí, de repente, o carro dele quebrou, né? Quebrou, falei, agora, vamos guinchar o carro dele. Amarramos uma cordinha que tinha lá na Zafira e fomos puxando. A corda quebrou umas 2 vezes, mas não tem importância. Paramos, amarramos de novo, levamos, deixamos o carro lá. Aí falei, não, vamos comer umas esfirras, né? Aí, só que para comer esfirra, lotou o carro, né? Lotou o carro. E tinha outro peso pesado, que era o Pedrão, exatamente. O Pedrão que é comentarista esportivo hoje, tudo. E aí, imagina, né? Serjão, Pedrão, Salomão... O outro doido lá do, né, o Rogerinho, eu no volante, né, pior ainda, né, 4 olhos no volante, né, dirigindo, imagina só, né. E aí a gente foi pra esfirraria, né. Aí de repente eu vi e falou, não vou aguentar, soltei um pum, foi o Pedro. Foi o Pedro, né. Foi o Pedro, não foi o Salomão, não. Aí parou o carro, né? Nossa Senhora, como é que vai respirar dentro de um Fusquinha? Abre as portas da frente, sai todo mundo correndo, deixa só o Pedro lá dentro. Mas aí nós fomos comer uma esfirrinha lá, tal, igual aqui, né, na padaria Carol, que é a melhor esfirra da região. Sim. E aí, voltando, mas era muito legal, a gente se divertia. Mais se divertia do que ganhava. É verdade. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo, né, diretor? Vamos mais um intervalo e a gente volta com o último bloco com o Rick Regis. Opa, o pedreiro tá aí para trazer o último bloco. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Casa do Mr. Volpe, hoje recebendo ele. Opa, Rick Regis, o Sassilva da escolinha. Ih, esqueci! Deu piriri, né? Ai. E esse bordão, esqueci, era do Zé, né? Do Zé Vasconcelos, né? E aí, quando eu fui fazer a escolinha, né? Eu falei pra Irene, né? Que a Irene não é minha mãe, é minha tia. A minha mãe era a Vilma. Aí eu falei, Irene, estão querendo que eu faça, porque eu fui fazer o personagem, né? O Sassilva que pediram, naquela piscina maluca, que era do Gugu, depois passou pro Celso Portiolli. E aí o Magrão, na época, estava vivo também, o Magrão me chamou. Aí falou, você pode fazer o Sassilva? Eu falei, posso. Eu vou falar com o Zé antes, mas... Aí eu fui falar com o Zé, ele falou, não, só pode como deve. Aí foi minha primeira apresentação de Sassilva, né? Naquela piscina maluca lá. E comigo estava o pessoal todo do Ratinho na época, né? O Marquito, a Valentina, o pessoal do Comando Maluco tava lá na época, né? Aí eu fiz com eles lá, tal, foi muito bacana. E tava prontinho para entrar na Praça é Nossa. Tinha falado com o Marcelo, o Carlos Alberto gosta de mim até hoje, tudo. Só que aí pintou o convite para ir para a Record, né? O Tomazelli me ligou, que o Tomazelli já tinha trabalhado na praça, tudo, e tinha ido com o Gugu para a Record. E aí me ligou, falou, você não quer vir para cá não? Eu falei, querer eu quero, mas agora eu já estou na praça, né, praticamente. Ele falou, mas aqui é contrato. E a gente vai pagar o dobro. Porque na praça não era contrato? Não, era cachê. Né? Ainda é cachê. Você participa, porque assim, você não faz às vezes o mês inteiro. Você faz 2 quadros, aí entra um outro para fazer, depois você aparece mais um. Entendi. Então é cachê. Agora na escolinha era contrato de 1 ano. Então eu dei preferência. Primeiro eu fui falar com o Marcelo. Ele falou, olha, não tenho condições, o esquema é da emissora, não é meu, tal. Então aí eu falei, então tudo bem. Então ele falou, você sabe que você está indo para outro time, né? Eu falei, sei. Né? Então, aí eu fui, mas graças a Deus durou 3 anos e meio a escolinha, né, do Gugu, e aí foi lá que eu assumi o Sassilva, o Zé Vasconcelos me deu em vida o personagem, não só pode como deve, e aí
eu comecei a fazer o Sá Silva, né? Muito bem representado, né? Porque eu já trabalhava com o Zé Vasconcelos, eu fiz inclusive teatro com ele, eu tinha feito um piloto para televisão, que eu tenho esse piloto guardado até hoje, né? Que eu fiz até ele fazia o Rei Baco e seu filho Babaco, né? Eu era o filho, então eu era o Babaco. E aí foi muito bacana, né? O o Vanderlei, que faleceu, que fazia pegadinha também para Luciana Gimenez, batia o rei. Ele, o Raste? E por que o Raste, gajo? Né? Então, era tudo no duplo sentido, era muito bacana. E ali eu não parei mais. O Costinha eu conheci também. Costinha, nossa, Costinha. Costinha foi assim, o Zé falou, Rick, vamos visitar o Costinha, que ele tá mal lá, eu quero visitar ele e tal. Eu falei, tá. Né, mas eu acho que ele já melhorou, porque eu estava vendo aqui. Aí fomos de carro, né? O Zé toda quarta-feira vinha até a minha casa, deixava o carro dele e a gente saía para rodar, né? Rick, essa semana nós vamos lá no Tico, diretor de programação da TV Gazeta. Obrigado. Falei, legal. Ah, semana que vem nós vamos lá, já marquei lá com o Bispo, nós vamos lá na Record falar com o Bispo. Né? Então ele era assim, ele queria colocar o programa dele em tudo que é lugar. Então ele era um cara ativo. Com 80 anos ele ainda estava na ativa. Né? Ele foi falecer com 85 anos só. E aí chegamos lá no Rio de Janeiro, subimos lá no hospital. Aí o Costinha estava com aquele pijamão, sabe? E aí o Zé tirou uma caneta do bolso, pegou um papel, né? Escreveu lá, colocou no bolso dele e falou, ó, isso aqui é para você entregar para São Pedro. O Costinha quase morreu uma semana antes dele morrer de verdade. Meu Deus do céu. Porque o Costinha ele teve infecção, né, hospitalar, infecção generalizada. Pegou infecção, assim como o Eugênio também. Ficou um tempo no hospital, ele teve fratura exposta na perna e deu infecção generalizada depois. Então terrível, né? O hospital, você tá bom, ó, vai para sua casa, vai terminar de curar em casa. Os médicos não estão errados não de mandar você para casa, porque a gente sabe como é que é. Né? Então, assim, é muito bacana. Eu também, outro dia, cheguei no médico e falei, doutor, me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui, me dói aqui. Ele falou, deixa eu ver seu dedo. Tá com o dedo quebrado, Rick? Ora, encostando o dedo aqui, quebrado, tudo que é lugar, e vai doer mesmo, né? Não tem jeito. Então, Agora, o Costinha tinha umas piadas assim sensacionais. Tinha. Só aquele negócio do microfone. Que descia, né? O boom. Ele fazia, né? Era o boom, né? A gente chama de boom aquele boom. Microfone, que ele é compridinho. Nossa. Assim para baixo. Então ele mandava descer, olha, esses dois aqui, esse aqui é mais grosso que o outro. E as piadas de bichinha, né? Que ele contava, né? Aí ele começava uma piada, não, lembrei de outra, vou contar essa, depois eu volto naquela. Sim. Aí, né, diz que a bichinha entrou na igreja, né, nunca tinha ido na igreja. É uma bichinha chique. É uma bichinha chique, entrou na igreja toda assim, né, e ficou vendo, viu o padre com aquele vestido longo, branco, todo enfeitado, maravilhoso, né, aquelas velas, aquelas pessoas cantando, ela ficou deslumbrada. De repente, o coroinha, né, dá aquele incenso na mão do padre, o padre começa a balançar, andar pelo centro da igreja assim, a bichinha fica desesperada. Padre, olha, eu quero dizer que o seu vestido tá um deslumbre, mas a sua bolsinha tá pegando fogo. Então o Costinha, né? Só tem uma piada do Costinha que eu conto em show. Né, que é a piada que ele saiu meio mamado assim, lá na praia de Copacabana, parou no ponto de ônibus e tinha uma mulata com uma saída de banho, daquelas toda furadinha, né, com um corpo fenomenal. Ele, nossa, olha só que mulatão. Ela olhava para trás, virava a cara, né? Olha que corpão. Ela virava para trás, virava assim. Quando ele olhou mais para baixo, ele viu aquela protuberância, né? Olha que mundão, né? Que mundão, só falta falar. Ele falou! É a única piada do Costinha que eu consigo contar em show, porque o resto é complicado hoje. É difícil, né? É difícil. Hoje em dia. E o Golias? Você chegou... O Golias, sim, conheci o Golias também. Você sabe que eu fui palhaço na minha vida, né? Eu comecei como palhaço, por isso que eu trabalho com a Relia Neto, né? Sim. O Xande. E aí o Tique fez muitos shows. Fiz show para a filha mais nova do Silvio, para Renata, né? Quando ela foi fazer 15 anos, eu fui lá de Wally, onde está o Wally. Né? A cara é igual, né? Só colocar a touca já fica a cara dele. E aí eu fui fazer brincadeiras, gincanas, né? Aí quando o meu colega lá, o Tatu Ivo Roberto, que foi diretor de dublagem de São Paulo, né?
aqui de São Paulo. Ele me cutucou e falou, olha quem tá atrás da gente. Eu falei, o Silvio, né? Ele ficou branco assim, né? Eu falei, é o Silvio, estamos na casa dele, né? Aí ele ficou vendo lá eu fazer a brincadeira. Na época eu peguei as perguntas do Passo Repassa e dividi as equipes entre meninos e meninas. E aí eu chamava um e fazia a pergunta, eles tinham que perguntar. Eu falei, pode perguntar para os universitários, aqui a titia, a mamãe, o vovô. E aí isso foi dando a ideia também para o Silvio de fazer o show do milhão, olha isso, naquela época. Olha só, hein? Né? Depois eu fui fazer o Silvio, o próprio Silvio, nos supermercados da Avó, que patrocinava ele na época, né, no show do milhão. E o Silvio continuou com o show do milhão dele lá. Então, quer dizer, eu ganhei um espacinho ali. Depois disso também consegui trabalhar lá no Ó Coitado, com a Filó e o Moacir Franco. E como é que foi ele ser no Ó Coitado? Eu assisti muito. Eu era o jornaleiro, né? Primeiro eu entrei como doutor hipnotizador, né? Que eu ia hipnotizar o Moacir, quem dormia era eu e a Filoli. E ele, doutor, eu caía no chão, né? Mas quem tinha que estar hipnotizado aqui era eu, ele falava. Né? E aí depois eu acabei virando jornaleiro lá da série, né? O Guto Franco, que era o diretor, filho do Moacir, me colocou para ser o jornaleiro. Aí eu chegava lá, né? Sou eu, o seu jornaleiro. Não pago, não pago. Ele tirava, pisava nos meus óculos. O senhor não devia ter pisado nos meus óculos. Ele, por quê? Porque o senhor está descalço. Saía correndo. Então, eram vários episódios assim, cenas curtinhas, bacanas que eu fazia. Né? E aí não parei. Então foram vários programas de humor da televisão. Sem Controle, né? Que mais? A Praça, o Show do Tom, o Telegrama Legal do Gugu, né? Pegadinhas na época do Silvio. Conta alguma coisa super legal do Telegrama Legal, que você recorda, que foi muito, e que você achou o mais engraçado, mas assim, esse Telegrama foi muito legal. Olha, o primeiro que foi um estouro assim, que eu fui de padre, né? E aí era em Campinas, que a mulher morava, era aniversário dela. Mas ela não sabia, então eu fui de padre, porque ela era muito devota lá da igreja que ela participa ali em Campinas. E aí eu cheguei de padre e tal, era Edna o nome dela, lembrei. Aí, Edna, você não tá lembrado de mim? Fui com um chapéu assim, só que preto, né? Igual o seu, assim, preto. Você não tá lembrado de mim? Sou eu, Edna, Edna. O Carlão do Clube das Mulheres, quando eu abri assim a roupa do padre, eu tava de cuequinha samba canção, gravatinha borboleta por baixo. Ela, ai meu Deus, que horror! Ô Edna, a gente ia muito no sítio do vô Edílio, né? Ela tinha um vô chamado Edílio que tinha um sítio. E ela tomava muito aquele licor, o Malibu, lembra que a gente ficava tomando Malibu? Ah, meu Deus, que horror, como é que você sabe tudo isso? Né? E o seu marido tá aí, o Renatão? Ô, Renatão, você tá aí, tá forte, hein? Parece um touro. Ele fez, um touro, né? Mas assim, não tinha como a pessoa ficar brava, porque o Telegrama Legal era diferente do Câmera Escondida. Câmera Escondida, o cara escondia a câmera lá, o cara zoava aqui e era capaz até de apanhar. Mas não, o Telegrama Legal a gente já entrava com duas câmeras. Uma aqui, outra aqui, na frente, uma filmava a outra, inclusive, né? Para mostrar que realmente era uma brincadeira. E aí eu tinha que decorar sobre a vida daquela pessoa, tudo que ela fazia, e foi a sobrinha dela, né? A sobrinha dela que mandou para ela. Então mandava na época uma carta, né? Você manda uma carta aqui para a Rua da Várzea, que era lá na Record, né? Rua da Várzea, e aqui a gente, então, aí foi o que a gente começou fazendo lá não, foi no SBT, não foi Rua da Várzea não. Era lá no SBT ainda, com o Gugu. Na Vila Guilherme. Vila Guilherme. Então começou lá. Né? Depois o Gugu foi para Record. Lugar que enchia de água, né? Sim. Né? Hoje acho que virou uma universidade lá, né? Se eu não me engano. Virou uma universidade. SBT, oi! Sobra de bagulho da Tupi. Oi, tá aqui, ó. Sobra de bagulho da Tupi. Né? E assim, os shows que eu tenho feito aí, né? Eu vou com o meu Fusquinha 65, inclusive, né? O cara olha e fala, quer vender? Eu já tô vendendo também, viu? Agora eu tô vendendo, então né? Já faz a propaganda aí. Vou fazer a propaganda, ó, Fusquinha 65, original, aquele branquinho com direção branca de osso. 35 mil, hein, ó, pra levar agora. E aí, não, é sério, tô vendendo mesmo. É só falar que liga pro programa do Mr. Volpe aqui, a gente negocia. Produção aqui, nossa. Isso. Manda um e-mail que a gente encaminha para ele. Exatamente. Tamo junto. E aí, né, que eu preciso comprar, que meu filho foi seguir minha carreira também, virou ator, rapaz, eita, coitado. Então ator agora é Uber, né? Então vai trabalhar de Uber, então eu preciso comprar um carro novo pra ele. Ele não sabe o que está se metendo. Verdade, viu? Isso.
Mas assim, eu agradeço muito a Deus por ter dado essa profissão, porque de levar alegria para as É pessoas. isso que é importante, né? Levar alegria. Que nem agora a gente está levando alegria para as pessoas. Verdade. Sabe? Isso que é legal, sabe? O pessoal que está assistindo do outro lado lá está se descabelando. Ah, meu Deus do céu! Né? Ó, o outro fala, tira um print desse aí para espantar mosca, percevejo, né? Qualquer tipo de... Então, a gente leva alegria para o povo, que é muito bacana. E outra coisa, não tem mais esse humor que eu faço. Se você for ver aí o stand-up de hoje em dia, não é. Não tem. Não é, é diferente. Não, Rick, não tem mais humor de Costinha, de Golias, É. de boa parte daquele elenco da escola do professor Raimundo, boa parte do elenco da escola do Gugu. Não tem mais. Fora a família Trapo, né? Sim, foram, sim, a família Trapo foi... O Jô Soares foi casado com a Tereza, minha tia. Né? Tiveram o Rafael lá, aquele filho excepcional que faleceu. Aliás, o Jô foi, a Tereza também foi no Covid, na época do Covid. E aí só sobrou eu agora. E os outros filhos do Zé, né? O Kiki, o Cacau e o Tomás. Né? E, então, quer dizer, os 4 filhos, né, que estão por aí. Tem mais 2 lá no Rio Grande do Sul que eu fiquei sabendo, um casal, né? Mas aqueles aí ele falava... Não, esses aí eu não quero nem saber, Rick. Esses aí você é pra mim como se fosse um filho. Agora aqueles lá não, aqueles lá eu não quero saber. Né? Mas tem, o Zé aprontou. Foram, na realidade, você vê, o Chico Anísio casou quantas? 8 vezes? 8 vezes. 8 vezes. O Fábio Júnior, 7, se eu não me engano, né? O Zé só casou com a Irene. Fiquei sabendo que você casou 12? Olha, 12 com a mesma mulher, né? Que nem a Simone Virtuosa faz, com o mesmo marido lá, o João. Todo ano tá casando. O João é desse tamanho, parece uma grua o rapaz lá, né? Quando ele segura a câmera aqui, eu falei, a grua ali, ó. Não precisa nem alugar uma grua. Tão grande que ele é. Mas, assim, eu tô aí, né? Firme e forte, que nem prego na areia, né? Isso, apanhando da mulher em casa. Né? E ela é palhaça. Também. Ela é a Chiquita, né? A Silvia, ela é palhaça. Né? Eu fiz ela de palhaça 9 anos, foram 9 anos de namoro, depois a gente casou. Mas foram 9 anos namorando, pra você ter ideia. Rick, o diretor já falou que, ó, tá encerrando. Eu agradeço aqui a tua presença. Você quer deixar um recado para ele? Quer deixar alguma... Vou deixar um recado para vocês que estão assistindo aí. Olha, antes um furo na sua camisinha do que uma camisinha no seu furo. Ui! Esse foi Rick Regis aqui. Olha, nunca desista dos seus sonhos, né, Volpe? Se não tiver numa padaria, vem pra Carol, porque aqui tem sonho, com certeza. Aqui tem, com certeza tem. Isso aí. Rick, meu querido amigo, eu agradeço a você, ao Serjão, nosso diretor. Bela entrevista aqui. Tamo junto. Quando precisar, pode chamar que nós vamos estar junto aqui. É isso aí. Opa, é aqui mesmo, pode entrar. Opa, vende mesmo aqui, olha, vende tudo. Na Carol você encontra de tudo. É isso aí, então. O programa Casa do Mr. Volpe vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem o apoio da Bela Fatia, da Padaria Carol, que a gente está aqui hoje gravando, que eu agradeço muito. A Criar Vida Plena e Saudável, Fique Assessoria de Imprensa, Floricultura Jardim dos Amores. E a gente passa em todas essas TVs aí que eu já falei logo no começo do programa. E não se esqueçam de entrar no nosso canal do YouTube, a Casa do Mr. Volpe, e no nosso Instagram. E qual que é o teu aí? Opa, Rick Regis Oficial, @Rick, R-I-C-K, Regis normal, com G-I-S, oficial, Rick Regis Oficial. Vai aparecer tudo aí embaixo da sua telinha, tá? E até o próximo programa com mais entrevistas legais. Tchau! Tchau!